Fala galera, Cris por aqui, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um fundo de papel. Um fundo que sabe surfar os ciclos de mercado extraindo o que há de melhor deles em questão de CRIs. Quando precisa, ele aumenta a exposição em CDI. Quando precisa, ele aumenta a exposição em IPCA. Um fundo que não tem taxa de performance, um fundo que tem custo zero para os cotistas quando vai fazer uma nova emissão e com outra regra pró-cotista. Compromisso de não fazer nenhuma emissão abaixo do seu valor patrimonial. O fundo que nós estamos falando aqui é o AFHI11, o AF Invest, certo? Um fundo que vem se destacando, muito querido pelos seus cotistas, mas que ao mesmo tempo vem perdendo cotistas nos últimos meses, vem tendo captações não tão boas quanto o esperado, e que nós vamos falar bastante nesse vídeo e que entrega um ótimo resultado. Fica com a gente até o final para saber tudo de uma forma diferente sobre esse modelo de investimento, esse modelo de gestão diferente do AFHI11, o fundo da Alfa Invest, que está fazendo muito bonito desde sua criação, batendo todos os seus benchmarks e entregando um ótimo resultado para os seus cotistas. Mas que, como todo fundo imobiliário, também tem suas fragilidades e suas forças. É sobre ele que vamos falar nesse vídeo, fica com a gente, espero que vocês gostem. Deixe seu comentário aí se você gosta do AF Invest. Vamos para o vídeo. O AFHI é um fundo que hoje possui uma liquidez média diária de 654 mil dia. Uma liquidez que já foi maior e vem reduzindo ao longo de sua história, recente, digamos assim. O último rendimento pago pelo fundo foi de R$ 1,01, um dividendo acima de 1% ao mês, né? O que, por sinal, esse fundo entrega desde seu nascimento, certo? Baseado no fato de que ele nasceu em um momento em que os fundos imobiliários estavam todos pagando muito bem e se mantiveram pagando muito bem nos anos posteriores. Então, esse fundo é um fundo, digamos assim, um pouco novo, né? Mas ele já nasceu nessa era do 1% ao mês de dividendo nos proventos dos fundos imobiliários de papel, tá? Então, não fique espantado que ele sempre pagou 1% ao mês. Ele fez o que toda a categoria estava fazendo praticamente ao mesmo tempo. Mas não quer dizer que ele fez um trabalho comum, não. Ele trabalhou acima da média dos fundos de papel, com certeza, tá bom? O dividend yield de 12 meses foi de 12,66, então nós temos aqui praticamente uma Selic líquida, no momento está 15% a Selic bruta, certo? Mas, descontando os 15% de imposto, ela vai entregar 12,75. Então esse fundo entregou praticamente seu 1% ao mês isento de imposto aqui para você, tá? O patrimônio líquido dele no momento que eu gravo esse vídeo, 452,9 milhões, certo? É um fundo ainda pequeno, gente, se comparado a outros, principalmente seus pares de papel que estão crescendo bastante, ele ainda é um fundo que, apesar de já ter algumas emissões, depois a gente vai dar uma olhada no relatório, ele ainda é pequeno, ou seja, ele faz emissões pequenas, ao que tudo indica, né? O valor patrimonial dele, R$ 94,56, certo? E rentabilizou nos últimos 30 dias 0,44%. O P sobre VP dele nos mostra que ele está acima do seu valor justo, ou seja, 1,01 de valor de preço sobre seu valor patrimonial, nos indicando, e justamente por ser um fundo de papel, que sim, esse fundo está acima do seu preço justo. E o que isso nos diz? Para um fundo de papel, está caro. Então, como você já sabe, isso não é uma recomendação de investimento. Aqui a gente está trazendo um vídeo educacional falando sobre um fundo imobiliário que, por mais que já seja bem conhecido, pouco é falado na internet, cara. A gente vê aí que 2, 3 falam aí que são praticamente torcedores do fundo porque possuem o fundo encarteirado, com certeza, outros um pouco mais retraídos, né? Falando praticamente o que eles falam um pouquinho mais. Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês uma visão de uma pessoa que é uma pessoa de mercado, sou especialista em investimentos, e não tenho esse fundo em carteira, tá? Então, assim, eu estou vendo aqui uma visão um pouco mais profissional de quem veio de fora esse fundo, né? Porque eu entendo as pessoas que gostam desse fundo, porque quando a gente bota um investimento na nossa carteira e esse investimento performa bem, entrega um resultado que nos agrada, cara, é uma coisa do ser humano. A gente cria um bem-estar com esse fundo, com esse ativo na carteira, seja ele qual for, certo? Mas, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que a gente tem que saber separar sentimento de investimento, tá? Até rimou, né? Sentimento com investimento. Tem que separar, gente, tem que separar e nós não podemos virar torcedores. Tá? Não podemos, você sabe que aqui nos fundos imobiliários já tem isso com o MXRF. Você fala do MXRF, as pessoas ficam nervosinhas, ficam brabinhos. Não pode falar, o MXRF é perfeito. Tem
dezenas de fundos melhor que ele, dos seus pares. Não que ele seja ruim, ele é um bom fundo e entrega resultado. Mas tem outros entregando mais resultado com mais desconto. Então, você tem que ter um viés de investidor e não de torcedor, tá? Então, aqui eu sinto que acontece bastante isso com os poucos, né, que investem nesse fundo, que é um fundo em crescimento, é um fundo que está se estabilizando no mercado, mas que vem performando muito bem. Mas já tem isso, cara, já tem torcedor demais aqui, inclusive no YouTube, que é apaixonado pelo fundo e tem um viés otimista bizarro com esse fundo, que é um bom fundo, como eu já falei, mas todo fundo tem sua fragilidade, tá? Este é o AFHI11, passou aí os principais indicadores aqui. Vamos dar uma olhada no histórico de dividendos dele. Como vocês vão ver aí na tela, é o que eu falei para vocês. Ele já nasce pagando 1% de dividendo lá em 2021, né? Ele chega aí a pagar 2% de dividendo ao mês, praticamente vamos ver aqui, ó, praticamente de outubro de 21 até agosto de 22, quase um ano pagando 2% ao mês. Cara, aqui eu tenho certeza que foi o boom, né, do AFHI. Aqui deve ter sido onde ele chamou mais atenção de cotistas caçadores de dividendo. Por quê? Primeiro, ele não tinha histórico aqui, certo? Ele não tinha um histórico de performance grande, ele não tinha, ainda não tem, né? Mas já é o suficiente para te dar uma olhada que o fundo sabe trabalhar, que a gestão fez um bom trabalho. Mas aqui, ele tinha, cara, um pouco mais de um ano de existência, e as pessoas certamente que entraram aqui estavam pensando que o fundo ia eternizar esses 2% ao mês. O que a gente sabe que não existe como, no fundo imobiliário, nos moldes atuais, isso não existe, tá? Não tem. É insustentável, digamos assim, tá? Então, isso aqui foi uma boa recepção que ele fez para o mercado, chamou muito cotista, tenho certeza. Aí depois ele estabilizou, gente, 1,5%, 1,60%, e veio vindo, e hoje, né, entrega aí, já desde fevereiro de 24, entrega um dividendo estável aí, na casa dos 1,5%, 1,10%, e está nessa pegada aí até hoje, né, nesse 1,01, 90 e poucos centavos. Deu uma crescida de dividendo, então assim, é um fundo que tá reloginho, ele teve esse vai e vem de dividendos altos aí, mas depois ele estabilizou, né, amadureceu, estabilizou, e mesmo assim ainda vai aumentando alguns centavinhos ali, já teve na casa dos 90 centavos, 95, depois subiu para 97, 98, e agora está aí na 1,01. Então, ponto positivo para o fundo, fez um chamarisco inicial ali, deve ter atraído bastante cotista, não sei se mantiveram quando o dividendo caiu, mas depois estabilizou o dividendo, e aí eu acredito que a qualidade até aumenta, porque quando ele cria uma previsibilidade de renda maior, para o seu cotista investidor de verdade, se torna algo muito mais acessível, se torna algo muito melhor para sua carteira, né, do que esse bumerangue de emoções de sobe e desce dividendos. Em relação ao seu valor patrimonial, gente, vamos dar uma olhada aqui, mais uma vez, parabéns para o fundo, é um fundo que começou base 100, né, com valor patrimonial lá em R$ 97,00, e hoje teve uma pequena quedinha, mas ele começou em 21, então depois disso o juro, né, se eu não me engano, entre 21 e agora o juro subiu, o juro desceu para 10, o juro subiu de novo para 15. Então, foi um momento que para os fundos imobiliários, né, essa janela de tempo entre final de 25, vamos falar aí, ó, entre final de 24 e 2020, que foi o problema lá de saúde que afetou o mundo inteiro, foi horrível para os fundos imobiliários, foi horrível para quase toda a renda variável, mas com esse aumento da taxa de juros brusca, 2 vezes, batendo recordes, isso foi bem ruim para os fundos imobiliários, tá? E o AF surgiu no meio desse alvoroço todo, e ele conseguiu estabilizar um valor patrimonial, que é como um bom fundo, isso aqui, ó, quando um fundo de papel tem uma linha reta no seu valor patrimonial, ou pequenas dentadinhas para baixo, ou pequenas dentadinhas para cima, como o VRTA, como o KNCR, como, né, os fundos bons de papel, é assim que funciona. Ele não tem altas valorizações patrimoniais, porque é o que o fundo de papel se propõe. É um fundo de renda baseado em títulos de renda fixa. Tá? Então é normal você enxergar isso aqui. Ó. Isso aqui é o certo de um fundo de papel. Se você vê o fundo de papel aumentando muito o seu patrimônio, pode ter certeza. Ele tem uma hibridez maior aí, ele deve ter outros tipos de ativos que não só CRI na carteira. Tá? Com certeza. Para aumentar patrimônio com força, com certeza. Ou é um fundo trader, tá? Que fica fazendo ganho de capital e o cara é um mestre nisso. Mais difícil você encontrar. Isso aqui é o mais normal de você encontrar. Fundos com estabilidade de valor patrimonial. Então, o que isso te mostra? Como eu sempre comento em todos os fundos de papel, e eu vou repetir eternamente para vocês, que eu quero que vocês aprendam, valor patrimonial estável é um valor patrimonial que fica assim por anos. Então, você tem que comprar abaixo do valor patrimonial, para que você consiga, ao longo dos anos, ir construindo pequenos dentinhos de valorização patrimonial no seu preço, baseado no que você pagou nesse ativo.
Assim você vai ter a previsibilidade de renda que ele paga, com seus dividendos estáveis, e também vai ter pequenas dentadinhas de crescimento patrimonial com esse ativo, que não é um ativo de crescimento, e sim um ativo de renda. Fundo de papel, preço sobre valor patrimonial é o indicador mais importante. Compre abaixo de 1 sempre. No mercado de alta, num bull market muito exagerado, 1.02 no máximo. Esse aqui para mim já está caro. 1.01 ele está com ágil, ou seja, está que nem o MXRF, tá sobrevalorizado acima do que ele realmente vale no momento, tá? Então, muita atenção com esse tipo de coisa, tá? Esse fundo tem algumas iscas que podem fazer com que os cotistas fiquem loucos comprando ele em qualquer preço. Não faça isso. Seja consciente, certo? Com seus investimentos, com seu dinheiro, dê valor para o seu dinheiro, R-, é assim que você vai ganhar dinheiro nos investimentos, tá? Esse fundo está caro. Ele é um ótimo fundo, mas ele está caro. Marcação ao mercado dos papéis diz isso na nossa cara aqui. O P sobre VP está 1.01, ou seja, a marcação dele está acima do que ele vale hoje, certo? Vamos para a próxima parte. Em relação a retornos, esse fundo entregou desde sua criação, né, lá em meados de 2021, um retorno avassalador para os seus cotistas. Então, entre os fundos de papel, talvez ele se destaque entre todos quase. Ele entregou incríveis 88,41% de total return contra 68% do CDI e 30% de inflação. Isso do segundo semestre de 2021 até janeiro de 2026, no momento que eu gravo esse vídeo. Então esse fundo tem uma baita de uma entrega acima da inflação, acima da renda fixa, certo? O que não tem como não deixar os seus cotistas muito felizes com o resultado do qual o fundo proporciona a eles. E ainda sendo um fundo que se diz pró-cotista. Se diz e cumpre o que fala, ao que tudo indica, tá? É um fundo pró-cotista, e inclusive no relatório ele deixa escancarado isso, né? Na primeira página praticamente. Esse é o retorno do AFHI11, um baita de um retorno que vale a pena conferir. Gostaria também de falar para vocês uma novidade. Finalmente me tornei consultor de investimentos com meu registro ativo na CVM. Então agora somos especialista em investimentos e consultor de investimentos CVM, certo? Na sequência, já estou fazendo a documentação. A empresa vai estar registrada também a TGM Investimentos, onde nós vamos poder prestar consultoria de investimentos para vocês, pessoas físicas, e atender com maestria essa galera, fazer essa galera ganhar muito mais dinheiro. Então, o consultor de investimentos é uma atividade que não possui conflito de interesse, então não tem nada a ver com o assessor de investimentos que você ouve falar por aí. Eu não vou ganhar comissão, eu não vou ser ligado a nenhuma plataforma, eu simplesmente te pego pela mão, a gente vai criar uma carteira de investimentos baseada nos seus interesses, nos seus objetivos, ou trabalhar uma carteira que você já possui e tentar melhorá-la, certo? E com o meu acompanhamento pessoal. Sim, nesse primeiro momento, eu serei o seu consultor de investimentos. Então, para aqueles primeiros que estão chegando na consultoria, poderão ter o contato comigo, serão os meus primeiros clientes, e por conta disso, para os primeiros 50 clientes, eu vou dar um preço totalmente diferenciado de consultoria, certo? Vai ser um plano mensal, né, onde eu vou te acompanhar no seu dia a dia de investimentos, nos seus aportes, no seu plano de investimento, na sua estratégia. Nós vamos montar um plano personalizado para você, baseado no que você me falar, no que você tem como objetivos. Eu vou montar um plano personalizado individual para você e vou fazer esse acompanhamento com você ao longo da sua jornada, tá? Isso é o que o consultor de investimentos faz. E para os primeiros 50 que vierem falar comigo, eu estou fazendo uma lista de espera, você pode mandar para esse e-mail aqui, ó, dizendo que você tem interesse, fale seu nome, deixa um contato lá para que eu possa falar com você, certo? Nesse e-mail. Não pode mandar um e-mail para esse e-mail abaixo se você tem interesse em ser um dos primeiros 50 clientes, tá? Lembrando que esse preço que eu vou ter disponibilizar vai ser somente para os primeiros 50. Quando ultrapassar os primeiros 50, começa a ficar uma demanda muito alta para mim. Eu serei o consultor de todos esses 50. Então, no início, eu não posso ter muito mais do que isso de pessoas debaixo de mim, tá? Para que eu preste esse serviço. Então, se você tem interesse em ser um desses 50 que vai receber a minha ajuda para investir no seu dia a dia, deixa o e-mail aqui, comenta eu quero aqui nos comentários e entre em contato comigo. Pode falar comigo pelo direct do Instagram também, e a gente troca uma ideia, eu te explico como é que vai funcionar, né? Esse acompanhamento, né, pessoal que eu faço com o investidor pessoa física para melhorar a rentabilidade dele ao longo do tempo, certo? Vamos seguir com o vídeo. Vamos lá, vamos dar uma olhada então no relatório desse fundo, vamos ver o que eles têm a nos dizer aqui. Vou direto nas principais partes ali, dar uma olhadinha na carteira e depois vamos falar sobre o que eu separei aqui de importante para a gente conversar sobre esse fundo também, tá? Taxa de gestão de 1%, alinhado aí com a taxa de gestão dos melhores fundos de papel do mercado, sem taxa de performance, beleza, isso é bem bacana. 6 ofertas, né, de custo zero para o cotista, então esse é mais um detalhe que eles gostam de explorar bastante, né, que é um marketing deles. Sempre quando você vai fazer comprar um fundo que está em emissão, você nota que o fundo vai estar um valor lá. Na emissão, cada cota que você comprar vai estar R$105.
aí você vai ver o valor real que vai ir para o seu preço médio do fundo é tipo R$ 99,50. E aquele restante ali é só taxa que vai para a corretora, né? Pro cara que está fazendo, né, o trabalho de emissão e a parte comercial para o fundo. Geralmente XP, BTG, certo? Então, esse valor você perde. Você compra, sei lá, 10 cotas com uns R$ 4 de emissão, você perdeu R$ 40 nessa brincadeira, tá? Então, não é qualquer coisa, não. Vai dinheiro ao longo do tempo se você ficar entrando tudo quanto é emissão. Eu sou um que não gosta de trair emissão, certo? Talvez no mercado de alta, quando tiver a opção de comprar nada, talvez. Mas no momento, até então, nos últimos 5 anos, não entrei nenhuma. Não pretendo continuar entrando. Pretendo continuar não entrando, né? Outro ponto interessante está aqui, ó. Compromisso de não fazer emissões abaixo do valor patrimonial. Isso aqui é o coração desse fundo, tá? Aqui ele escancara na cara de todo mundo. Eu sou o pró-cotista. Se eu não puder crescer mais, eu não cresço, mas eu não vou prejudicar meu cotista. Pro cotista, isso é maravilhoso, certo? Mas como instituição, como no mercado institucional, que é onde os fundos imobiliários estão se encaminhando, tá? E aqui eu não estou falando só do valor abaixo patrimonial, isso aqui eu acho ótimo, tá? Mas pelo custo zero. O ser pró-cotista tem seu lado bom pro cotista, mas tem o seu lado ruim pro fundo, no quesito institucional. E depois vamos bater um papo bem profundo sobre isso, cara. Nós vamos aprofundar nesse assunto, porque eu acho que ninguém fala, e eu acho que vocês têm que ter a mente aberta para entender que o mercado de fundos imobiliários está em transformação, está crescendo. E quem ficar para trás agora não vai buscar os caras lá na frente depois, tá? Então depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto específico. Nem que o vídeo fique longo, mas eu vou dar esse porém para vocês refletirem e pensarem um pouco sobre, tá bom? Vamos seguir aqui? Ó, eles captaram na última oferta 21 milhões, gente. Quase 22 milhões. 21.900 e pouco. Tá? Foi bem abaixo do que eles esperavam nessa sétima emissão, tá? Bem abaixo do que eles esperavam. Se eu não me engano, salve, eu acho que era 80 que eles esperavam, tá? E foi só isso aqui, gente. Por que eles captaram só isso aqui? É muito simples. Eles fizeram uma captação sem nada de comercial, gente. Sem assessores, sem XP, sem BTG, sem marketing agressivo. É bonito? É bonito. Mas aqui está o resultado. A captação é fraca. Por quê? Porque ele depende somente da sua base de investidores para fazer uma captação grande. Certo? O fundo queria captar, se eu não me engano, 80 milhões, que é uma captação pequena, tá? Para o mercado hoje. E não conseguiu. Captou 21 milhões e 900 e pouco. Por quê? Porque essa oferta é uma oferta a custo zero para o cotista. O que significa que eles não contrataram uma XP para botar os seus milhões de assessores para sair despejando as emissões desse fundo para todo mundo. Eles não botaram os assessores do BTG Pactual para sair despejando para todo mundo as emissões desse fundo. Você entende? E isso dificulta o crescimento do fundo no mercado atual que nós temos, tá? Porque, gente, todo profissional tem a sua importância, certo? O assessor, podem falar o que quiser dos assessores, mas se não fossem os assessores de investimento, assessores, tá? Não estou falando de consultor não faz isso aqui, que é o que eu sou no caso. O assessor tem um objetivo comercial muito bom, que ajuda muito os fundos imobiliários. Ajuda muito, tá bom? Então, existe sim uma parte bonita da assessoria de investimentos, que é um trabalho bem feito, comercial, distribuindo os produtos com excelência, fazendo fundos captarem milhões, às vezes bilhões, como o XPML, por exemplo. Então, fez falta aqui. Isso vai fazer falta para o crescimento desse fundo. Vamos ver até quando, né, a gestora aqui vai conseguir manter essa ideia de custo zero para o cotista em relação às emissões, tá? Principalmente pensando no mercado institucional, vai dificultar bastante para eles. Minha opinião sincera, eu sei que os cotistas gostam disso. Para você, cotista, é interessante, mas para a sustentabilidade do fundo, é meio complicado, tá? Abre a mente, tenta pensar do outro lado da caixa. Eu sei que é bom para nós cotistas, quando temos um fundo que não nos dá custo, né? Mas entenda que nessas emissões entram instituições, outros investidores que entram pesado, tá? E esses caras é os que fazem bastante diferença no crescimento do fundo. Então, né? Reflita sobre isso. Outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui é essa questão da emissão, tá? Que eu achei muito interessante, que em praticamente menos de um mês após a captação, eles já conseguiram alocar 66% do recurso captado no fundo, tá? Então isso já refletiu no patrimônio líquido, inclusive. No momento aqui, esse aqui é o de dezembro, tá? 450 milhões de patrimônio líquido, e na verdade,
ele já alocou mais recurso, porque esse aqui é de dezembro, nós já estamos no final de janeiro e o valor do patrimônio líquido do fundo já está maior, ou seja, já alocaram um pouco mais, né, de recursos captados. Isso mostra uma eficiência muito grande da gestão em alocar os recursos assim captados. Isso é muito bom também, gente. Isso está de parabéns à gestão que consegue fazer as alocações tão rápido, né, em ativos bons. Eu queria bater um papo com vocês agora sobre essa parte aqui, gente, ó, histórico de cotistas do fundo. Eu queria ver esse histórico puxado lá de 21, que é quando o fundo estava entregando 2% ao mês de dividendo. Queria realmente ver esse histórico aqui, tá? Mas veja que desde junho de 2025, esse fundo veio perdendo cotistas. E perdendo, para o tamanho do fundo, que é um fundo de 37 mil e poucos cotistas, se você perder em pouco mais de 6 meses praticamente 2 mil cotistas, a gente está falando aí de perder uma quantidade relevante de cotistas num fundo que é pequeno. Tá? Então, por quê? Né? O que está acontecendo? Por quê? Entendo? Muitos vão dizer assim, não faz sentido. Não faz sentido, o fundo está performando bem. Por que isso está acontecendo? E perdeu de outubro de 25 para novembro de 25. E não sabemos se perdeu agora de novembro para agora janeiro, nesses últimos 2 meses. Vamos ver no próximo relatório. Mas eu estou curioso para ver se isso aqui vai estabilizar ou se esse fundo vai continuar derretendo cotistas desse jeito. Isso vai reduzir a liquidez do fundo e deixar o fundo menor do que ele já é. Isso é problema, tá? Vamos dar uma olhada rápida na carteira e depois nós vamos aí para um assunto que eu separei para vocês e a DRE, né? Nós temos que dar uma olhada nos resultados do fundo. Ó, como você pode ver aí, deixa eu dar uma aproximada aqui na tela. Como vocês podem ver aí, ó, bastante CDI mais 2, né, gente? Então, assim, bem high, tá ficando um fundo bem high grade, né? Bem high grade mesmo. IPCA mais 9, temos IPCA mais 10 ali no meio, IPCA mais 7, a média, né? Vamos ver se ele tem uma média de bastante ativo, tá? Bastante ativo mesmo. Ele não fala a média, então vamos ver se a gente consegue ver aqui embaixo. Aí, ó. 64% do fundo alocado em IPCA, a uma taxa média de 10,13 na marcação ao mercado, né? MTM que a gente chama, né? Então 10,13 hoje, com uma duration de 4,5, beleza. E 28% alocado em CDI, uma taxa média aí de CDI mais 3, na marcação ao mercado. Lá você vê que a compra é 2,85, né? Mas legal, gente, tá? PSA, né, mais 10, CDI mais 3, ele tá na casa de um high grade para middle ali, né? Não chega a ser um high yield, não. Por mais que alguns digam que sim, eu não considero, tá? E aqui agora, vamos dar uma olhada aqui em cima aqui, ó. Essa aqui é a DRE do fundo, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. E agora vamos para a tela que eu separei para vocês. Né? Eu separei aqui os principais pontos positivos e negativos dessa DRE desse fundo. Em relação à DRE do fundo, eu separei alguns pontos de atenção e alguns pontos positivos. Vamos começar pelos positivos. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque, gente, esse fundo está redondinho, esse fundo está performando bem em questão de DRE, não tem muito o que a gente falar aqui. O fundo está fazendo o que tem que ser feito, tá? Sem maiores problemas, tá? Depois, o assunto mais importante é o último que nós vamos falar. Resultado consistente acima do rendimento. Então, vários meses aí entregando 1,01 de distribuição e ganhando um pouquinho acima, 1,09 em setembro, em outubro ganhou um pouquinho menos, depois voltou a ganhar 1,02 e fazendo uma reservinha, né? E fixou a distribuição em 1,01. O que o fundo não força a distribuição, ele mantém a previsibilidade de renda e constrói um colchão de resultados com uma reserva boa. Tá? Aqui não tem mágica de dividendos, gente, é disciplina da gestão. Como outros que a gente já comentou em outros vídeos aqui, isso é uma boa prática de mercado de bons gestores. Segundo ponto positivo da DRE, que nos mostra, né, naqueles números todos lá, traduzido aqui para você, qualidade da receita é juros mais correção monetária. Dominante nesse fundo. Então, a maior parte da receita vem do core business desse fundo, que é o quê? Juros mais correção monetária dos ativos da sua carteira. Entre 85% e 90% do resultado total da receita desse fundo vem de juros e correção monetária, o que nos deixa muito tranquilos, porque é resultado real na veia, certo? O que isso mostra? Uma carteira com ótimo carrego, né? Então tem ótimos ativos para carrego ali dentro e pouca dependência de eventos de ganho de capital e eventos não recorrentes, tá? O fundo não precisa disso. Isso é ótimo, tá? Isso sustenta uma tese de renda recorrente ao longo do tempo e não é uma tese oportunista que precisa ficar fazendo ganho de capital para ficar sustentando dividendo alto, tá? Aqui no caso deles está sustentável, está tranquilo. Uso inteligente de ganhos de não recorrentes. Eles fazem, vira e mexe, uma negociação ou outra de CRIs, tá? Em setembro foi 408 mil de ganho de capital com venda de CRIs e nos últimos 6 meses 526 mil, certo? 2025, 1,09 milhões. Ganhos que complementam renda, aumentam o caixa, estabilizam o fluxo e não sustentam o rendimento sozinho, porque eles têm 90% da receita vinda diretamente de juros e correção monetária, o que a gente acabou de falar acima. Ganho de capital aqui é bônus, tá? Não é uma muleta do fundo. Então, eu gostei dessa frase. O ganho aqui é bônus e não uma muleta. Ele não precisa disso para caminhar. Ele se sustenta sozinho, sem esse ganho recorrente aqui. Isso que é o uso inteligente da receita.
Mais um ponto positivo para a gestão. Despesas controladas e estáveis total, 380.410 mil despesas mensais, aproximadamente 7 a 9% da receita, tranquilo, excelente para um FII de papel, tá? Esses valores, né, esse percentual entre 7 e 9% para um fundo de meio bi, digamos assim, de patrimônio, sem explosão de custos, estrutura enxuta e uma escala pequena, mas muito eficiente, tá? Então isso é muito interessante. Quinto ponto positivo, resultado de reserva crescente. Resultado acumulado por cota em setembro é de 49 centavos, outubro caiu para 33 porque tiveram que distribuir 1,01 e receberam 80 e poucos, né, de resultado. Então, novembro subiram para 35 centavos de reserva, ou seja, eles vão ao longo do tempo ampliando a reserva, né? Tinha uma reserva um pouquinho maior, mas o resultado veio um pouquinho pior em outubro, eles usaram um pouquinho de reserva e agora estão voltando a reserva a crescer de novo. Então, existem oscilações, mas o fundo mantém uma renda saudável ao longo do tempo. Ajuda a linearizar os dividendos, e isso é a melhor coisa para um fundo de papel, gente. Essa linearização de dividendos, desde que ao longo do tempo melhore, é ótima. É ótimo para o cotista porque você consegue se preparar, né? Fazer uma estratégia de renda previsível e usar ela a seu favor. Agora, alguns pontos negativos, antes de nós ir para a próxima parte, que eu acho muito importante, que é a dependência do ambiente de juros e inflação. Correção monetária de outubro, 406 mil, queda forte, tá? Em novembro, 1,06 milhão, foi uma recuperação boa. O resultado oscila conforme a inflação. Por isso, até que eles estão aumentando a exposição em CDI. Tá? Eu acredito que seja por isso. Tá? Eles estavam muito fortes em inflação antes. Em cenário de inflação baixa, a pressão é no resultado. E o uso maior da reserva. Então, tem que ter, né, essa gestão ativa muito forte para segurar esse rojão aí. O fundo ele funciona melhor quando a inflação está viva e não adormecida como ela está ficando agora. Então, talvez seja esse o motivo de muitos cotistas mais experientes estarem saindo do fundo. Será que estão prevendo uma inflação mais baixa que vai dar uma dorzinha de cabeça maior para esse fundo? O gestor já começou a ir para o CDI. Talvez não seja uma dor tão forte assim, né? Resultado de outubro foi abaixo do rendimento. Então aqui é um sinal de alerta. Existe oscilação ainda, embora ele entregue quase sempre acima da receita, do lucro do fundo, né? Ele distribui menos do que ele recebe. Em outubro, né, houve essa questão aí de 15 centavos ali a mais, 17 centavos a mais. Então a gestão bancou o dividendo para linearizar aquele 1,01 por mais tempo. Usou um pouquinho de reserva e a decisão foi consciente, não teve nenhum descontrole, tá? Mas não é sustentável por muito meses seguidos se precisar fazer isso. Nesse caso aqui, não precisou. Depois de outubro ele já voltou para 1,01 e ainda sobrando reservas. Mas é um ponto de atenção. Parte da receita do fundo ainda vem da renda fixa, tá? Entre 250 e 380 mil mês. É um percentual relevante para a caixa, tá? Pode reduzir um pouco isso. Mas é bom para a liquidez do fundo e mostra o capital ainda não totalmente alocado, ainda tem 34% para ser alocado, segundo o relatório, já aumentou, se você olhar atualmente, o patrimônio líquido do fundo já aumentou, então eles estão alocando de forma rápida, acredito que no próximo relatório deve ir para uns 80%, 85%, e o impacto é maior em períodos pós-emissão, normal, natural, tá, gente? Isso vai acontecer agora, até eles alocar 100% dos 21 milhões que eles captaram. Faz parte do jogo, também é um ponto de atenção e não um problema. O crescimento do resultado é limitado pelo tamanho do fundo, gente. Resultado anual, 11,31 por cota. O fundo é pequeno. Tá? 480 milhões é um fundo pequeno. Conexão com tese maior, tá? Gestão entrega muito, mas a escala do tamanho do fundo limita o crescimento marginal do resultado. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Até onde esse modelo de crescer sem mudar a estrutura vai funcionar? Isto é uma coisa que a gente deve refletir, tá? A DRE desse fundo, tá? Ela nos mostra um fundo extremamente bem gerido, com resultado recorrente, despesas sob controle e uso inteligente de reserva. Eu até notei aqui, mas o risco não está na execução. Está na dependência de um ciclo macro e no limite natural da escala do fundo. Então, assim, talvez ele tenha atingido o seu teto, né, de resultados. A gente não tem muita certeza sobre isso. O FATN11 é um fundo que não quer crescer, por exemplo, que ele quer se manter ali num tamanho específico segundo a própria estratégia da gestão. Ele não quer crescer. FATN11. O gestor falou isso. Ele quer chegar a um ponto que ele disse que crescer demais vai atrapalhar o fundo. Talvez seja o que eles aqui estão pensando, mas em relação a um mercado que está crescendo demais, com fundos ficando gigantes, um fundo como este ficando para trás de outros de crédito, não é o que a gente gostaria. A gente gostaria desse fundo crescendo, né, e ganhando escala. Eu acho interessante, tá? Eu sei que muita gente prefere que o fundo não cresça muito e mantenha estável, né? Mas em questão de institucionalização do fundo imobiliário, num mercado que evolui a todo dia para esse lado, eu acho um pouco interessante, tá? Até para nós cotistas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Galera, eu quero falar sobre esses 4 pontos aqui com vocês, tá? O risco do fundo ficar pequeno demais, impacto da escala no poder de barganha do fundo,
e o que o investidor deve observar nas próximas emissões. E por último, quando ser pró-cotista começa a limitar o retorno marginal do fundo. Vamos falar sobre esses 4 pontos e aí encerro com a minha opinião sobre esse fundo, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Gente, eu sei que é meio polêmico, tá? E muita gente pode ficar até bravo, mas assim, tenta abrir a mente e abre seu coração, né? Abre a mente, abre o coração e tira o sentimento da jogada, tá? Não seja um torcedor. O risco do fundo ficar pequeno demais. Crescer devagar protege o cotista, mas crescer devagar demais também tem custo, tá? Então, o que acontece com fundos muito pequenos? Deixa eu falar para você. Tem menos acesso a operações exclusivas, tem menos poder de negociação com devedores grandes e ficam mais dependentes de um mercado secundário, que somos onde eu e você compramos cotas, as pessoas trocando cotas entre si, e operações já conhecidas. No caso do AFHI, a gestão é excelente, mas o crescimento orgânico de 20, 30 milhões por emissão pode limitar muito as oportunidades que o fundo vai ter no longo prazo, certo? Num mercado onde os fundos estão violentamente grandes e crescendo de forma estratosférica, ser pequeno ajuda a proteger o patrimônio dos seus cotistas. Beleza, isso é ótimo para mim, para você, para quem tiver cotas de fundo, mas em algum momento isso vai limitar a ambição da gestão do fundo, tá? Então, pode ser um impacto futuro que a gente nem sabe qual é ainda. Então, ser pequeno pode ser um problema futuro, tá? Crescer devagar pode sair mais caro do que a gente imaginou. O fundo já está perdendo cotistas todos os meses, mesmo com ótimos resultados e com uma entrega consistente. Por quê? O segundo ponto de atenção aqui que eu queria falar, né? São pontos que eu separei, que eu não vi ninguém falando, gente. Que é o impacto da escala no poder de barganha do fundo. Aqui vai ser um ponto bem técnico, tá? Quanto maior o fundo, melhor o acesso dele a CRI estruturado sob medida para o fundo, taxas melhores, garantias mais robustas, mais poder para exigir covenants, né? Envolvendo ali a questão de garantias e tudo mais, ajustar cronogramas e negociar spreads. Quando o fundo é maior, ele pode fazer isso com mais potência, com mais poder, porque ele tem bala na agulha. Quando o fundo é menor, os caras ditam o jogo, ditam as regras para o fundo. Tá? Os caras do outro lado do fundo. Né? O que entrega o CRI para o fundo. Então, fundos menores geralmente entram no mercado secundário em sobras de operações ou pagando um spread justo, mas não um spread excepcional que poderia ser. Que os fundos maiores é que abocanham essa fatia. Tá? Então, compensa a parte disso com a gestão ativa na FHI, porque a gestão faz um excelente trabalho, então a gestão ativa deles é muito boa e compensa esses problemas que eu citei acima. Mas não substituiu totalmente a escala que o fundo precisava estar adquirindo, na minha opinião. Tá bom? Então, esse cenário mudaria o jogo, né, o patamar do fundo. Gestão boa compensa uma falta de escala, certo? Mas ela não elimina totalmente o efeito que uma escala alta representa para um fundo, tá bom? O que o investidor deve ficar atento nas próximas emissões, gente? Vou fazer um checklist para vocês aqui, ó. Até vou botar na tela para vocês. Preço da emissão, respeita o VP como eles sempre prometeram? Beleza. Se respeitar, você sabe que eles continuam pró-cotista, certo? Mantém o histórico pró-cotista. A captação efetiva continua abaixo de 30% de captação ou começou a melhorar? Se começar a melhorar, é porque a base de cotistas está mais madura e está pró-fundo também, porque não adianta só o fundo ser pró-cotista e o cotista que tem o fundo não entrar em nenhuma emissão, mesmo sem custos. Então, entenda que, se você quer isso, você também tem que ser legal com o fundo. Se você quer que o fundo seja legal com você, você tem que ser recíproco. Porque se eles continuarem captando 30% de uma emissão de 80 milhões, que é pequena, cara, eles vão mudar essa estrutura, eles não vão aguentar isso. Até porque também a gestão também está trabalhando, eles também querem ganhar mais dinheiro. Não é só você que ganha, eles também ganham. Você acha que eles vão aguentar isso? Você acredita realmente? Os caras estão ali fazendo filantropia para você? Não estão. Então, fique de olho se isso vai continuar acontecendo. E se vai melhorar, né, as captações daqui para frente. E o modelo de distribuição continua 100% bancado pela gestora, né? Ou caminha para um modelo mais híbrido, daqui a pouco, né, negociando ali um pouco para cada lado, certo? Um modelo de distribuição na questão das emissões, tá, gente? Eu não estou falando de dividendo aqui. Porque existe toda uma questão que algumas gestoras vão lá e negociam com o administrador, negociam com aquele custodiante, negociam com a corretora que vai fazer o marketing, a distribuição das cotas. Então tem toda uma questão de custos envolvida aí, que hoje é 100% bancado pela gestora, certo? Eu acredito que uma hora eles vão ter que mudar isso, porque se vocês não meterem aí os assessores para trabalhar nas grandes corretoras, esse fundo não vai conseguir captar muito. Não adianta, não tem milagre. Muita gente nem olha os e-mails que chega aí dos fatos relevantes. Grande 90% dos cotistas desse fundo não olha, tem certeza. Certeza.
Nem sabe que tem emissão. Então, quarto ponto, né, em relação ao que o investidor deve observar nas próximas emissões é a alocação pós-emissão. Os recursos vão continuar entrando rápido. No momento, podemos ficar satisfeitos. 66%. No relatório posterior à captação, já tinha 66% desalocado. Muito rápido isso. Foi muito bom. E agora, no momento que eu gravo isso, já passou um mês e pouco, mais rápido ainda, certamente já foi quase tudo. Certamente. Então, as taxas mantêm um padrão alto, sabe? As taxas que eu digo, as taxas dos CRIs que eles alocam, né, com dinheiro da emissão. Continuam com esse padrão bom. Lembrando que taxa de juro caindo, a tendência natural é essas taxas de CRIs começarem a cair também, tá? Então, não se apavore se você vê ali CDI mais 1,9, mais 1,8, né? Daqui para frente é a tendência, tá? Se a taxa de juros cair realmente. Então, a emissão não é boa ou ruim por si só, tá, gente? O que importa é como que ela é feita e o que vem depois dela, como que a gestora lida com isso. No momento, baseado no pouco que eles captaram, de uma emissão que era para ser um pouco maior, quase 3 vezes isso que eles captaram, o que eles captaram, eles alocaram bem e estão alocando rápido, tá? Então, por enquanto, estamos tranquilos com isso. Mas para as próximas, pega esse checklist e dê uma controlada. Se todos esses pontos os pontos de melhora vão melhorar e se os pontos que já estão bons vão continuar, tá? Até para saber se eles vão manter, né, o que eles prometem, que é ser pró-cotista. Vamos ver até onde eles vão segurar isso aí, hein? Eu quero ver até quando eles vão segurar isso aí, de verdade. E o último ponto é, aqui vai ser polêmico, eu sei, mas abra a mente. Quando ser pró-cotista começa a ser uma limitação de retorno para o fundo? Explicação simples, tá, gente? No início, ser pró-cotista, o fundo protege o valor patrimonial do fundo, evita a diluição de cotistas e gera confiança na sua base. E isso, a gestora fez muito bem e quem tem a FHI em carteira é apaixonado. Veja até um exemplo clássico, influencers que falam sobre fundos imobiliários, né, ou como o Lucas Fis, por exemplo, que é um cara bem crítico, ele pega pesado com as gestoras. Com várias gestoras que eu considero boas, ele pega pesado, cara. BTG ele arregaça, entre outras. Mas é o ponto crítico de análise do cara. Ele é a parte analítica dele é crítica, é um cara crítico. E isso é bom a gente poder ter pessoas com pensamentos diferentes em relação a ativos, né? E esse fundo é um fundo que ele fala muito bem. Você não vê ele criticando esses caras como ele critica os outros. Tá certo que eles fazem por onde para não ser criticado também, né? Mas eu tô citando esse exemplo porque eu sei que ele é bem crítico. E ele é um cara que tem confiança nessa gestão. Então esse ponto que eu falei para vocês aqui, ó, de gerar confiança quando é pró-cotista, o fundo é pró-cotista, é real. Até os caras mais críticos que a gente conhece também confiam nesse fundo. São cotistas e confiam nesse fundo. Então, isso quando o fundo é pró-cotista, no início, tá? Mas com o tempo, gente, o que pode acontecer? Pode gerar um crescimento lento do fundo, menor diversificação, certo? E um menor ganho de escala. O retorno marginal de cada nova emissão começa a cair. Você me entende? Então, sendo bem equilibrado aqui para vocês, né, colocando os dois pesos na balança, eu não acho que tem que criticar a gestão por isso, bem capaz. Não é isso que eu estou falando, eles são ótimos, tá? A FHI não está errado. Ele só vai precisar decidir lá na frente se ele quer continuar sendo excelente ou se ele também quer ser grande. Existe risco de oportunidade. E às vezes, para você ser grande, você não vai conseguir ser excelente. Você me entende? Você deve ter pescado o que eu quis dizer. Certo? Então, gente, para finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado. O FHI entrega algo raro, tá? É um fundo maravilhoso que entrega algo raro. Renda previsível, preservação patrimonial e alinhamento com o cotista. Isso é raro no mercado atualmente. E é como eu falei, para ser excelente, talvez você tenha que abrir mão de ser grande. Porque talvez para conseguir ser grande, você não vai poder ser excelente. Algumas coisas você vai fazer que vai irritar o cotista. Mas por um bem maior para a instituição, né? Então, o desafio não é o presente, tá, gente? O desafio é como crescer sem perder tudo isso que eles construíram. Bem difícil, né? Bem difícil. Mas era isso, gente. Espero que tenham gostado. Conto com vocês lá na nossa consultoria. Quero ver quem que vai querer fazer parte dos primeiros 50 clientes que vão investir com a minha ajuda, certo? E é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre a FHI11, um fundo que vem performando muito bem, entregando ótimos resultados com uma gestão pró-cotista, que eu quero saber até quando vai durar, tá bom? Espero ter gostado desse vídeo e vamos pro próximo vídeo, galera.